Bom, então essa é a parte 3 do módulo 2, tecnologias empregadas na biologia sintética, tipos de vetores na biologia sintética. Eu me chamo Isabelle Saylor e bora lá para o conteúdo. Bom, então tipos de vetores comumente utilizados. Então, para digitar um vetor, é essencial considerar as características que garantam a sua eficiência e funcionalidade. Duas características principais que a gente nunca pode esquecer. Eles têm que ser pequenos, compostos por elementos muito bem caracterizados, né? Eu não vou colocar alguma coisa que eu não faça a menor ideia do que é ali no meu vetor, a menos que seja alguma coisa que eu queira estudar, e daí todo o resto tem que ser bem caracterizado. Compatível com o organismo hospedeiro e fácil de ser manipulado, tanto para modificações posteriores quanto para propagação. Então, dentro desse grupo, existem dois principais tipos de vetores, os de clonagem e os de expressão. Os de expressão são empregados quando o objetivo é a produção de um bioproduto, a produção de uma proteína, um RNA, e eles podem ser epissomais, que ficam apenas no citoplasma da célula, ou integrativos, que integram no genoma da célula. Nós também temos os de clonagem, que são para propagar um tipo de vetor que vai ser utilizado posteriormente como de expressão, ou pode ser utilizado também em um sistema cell-free. Então, justamente, a gente quer ter a maior quantidade de vetor possível. São esses vetores de clonagem. Dentro dessa categoria, a gente tem diversos tipos de vetor. Plasmídios, bacteriófagos, cosmídeos, vetores de transporte, vetores virais, cromossomos artificiais e vetores de excreção. E muitos outros subtipos que eu não coloquei aqui, mas assim, cada dia surge um tipo de vetor diferente. Então aqui a gente vai explorar cada um desses. Bom, então o que são os plasmídios? Os famosos na biotecnologia. Então são moléculas de DNA de estrutura circular que ocorrem naturalmente em bactérias, sendo localizadas fora do cromossomo principal. O que caracteriza esses elementos como extracromossomais? Eles são mais utilizados na biotecnologia, na biologia sintética, é a base de tudo. Então, devido à versatilidade e facilidade de manipulação, esses plasmídios são amplamente utilizados e desempenham esse papel central em diversas aplicações. Agora, bacteriófagos. Os bacteriófagos são os vírus que infectam exclusivamente bactérias. E no passado, eles foram muito mais antes do que na atualidade da biologia sintética, eles eram amplamente utilizados como vetores de clonagem em biotecnologia. Apesar da sua eficácia, essa abordagem ela caiu em desuso devido à complexidade associada a operar com os fagos, principalmente em ter centrífugas de alta qualidade para pelletizar esses fagos. Mas é muito fácil trabalhar com eles porque eles se propagam muito rápido. Então, se você tem um protocolo padrão e uma centrífuga bem forte, é muito simples trabalhar com eles. Hoje em dia, eles são menos utilizados. Eles eram utilizados bastante como alternativas a antibactericidas, antibióticos, na URSS. É uma curiosidade muito legal, eu aprendi em aula recentemente. São utilizados como alternativas. E vale a pena você pesquisar mais sobre essa história, porque ela está lentamente sendo apagada. Mas enfim. E esses vetores, eles são particularmente úteis, eles em aplicações que demandam essa clonagem de DNA com maior número de bases, tipo 50 kbp. Geralmente em plasmídios a gente não trabalha com plasmídios bacterianos, a gente não trabalha com um tamanho tão grande, sim. Bom, então agora falando dos cosmídeos. Eles também são conhecidos como bacmídeos, não se tem um consenso do que falar eles, do que chamar eles. Eles são vetores híbridos que combinam características tanto de plasmídeos quanto de DNA de fagos, de bacteriófagos, permitindo a replicação tanto em bactérias quanto em fagos, e são geralmente utilizados na bactéria Escherichia coli. A principal vantagem desse sistema é a elevada taxa de replicação proporcionada pelo fago, né? Ele se replica muito rápido, que permite a produção de múltiplas cópias do material genético que a gente está trabalhando. E além disso, os plasmídios também podem ser classificados como um tipo especial de vetores shuttle, os shuttle vectors, que eu vou explicar posteriormente. Uma vez que eles possuem essa capacidade de se replicar em dois hospedeiros distintos, que é justamente o que os shuttle vectors são. Então seria um subtipo.
ampliando, assim, essa versatilidade em aplicações biotecnológicas. Aqui do lado estão os vetores de transporte, também chamados como shuttle vectors, do inglês. Eles são ferramentas gênicas projetadas para conter duas origens de aplicação, tipo dos comídeos, de Bach e de Fago, só que daí é de qualquer coisa que você quiser. Permitindo que, assim, ambos os hospedeiros tenham essa forma intercambiável da utilização desse plasmídio. Seria desse vetor, né? Essa característica confere que esses vetores têm uma grande versatilidade, tornando amplamente utilizados na biologia sintética e na engenharia genética. Sua flexibilidade é particularmente valiosa para a manipulação e transferência de DNA entre diferentes sistemas, tornando assim essenciais para uma variedade de pesquisas. Além disso, os vetores de vetores shuttle são frequentemente escolhidos para a expressão de proteínas recombinantes em células eucarióticas, destacando-se como uma ferramenta indispensável em estudos que requerem sistemas de expressão complexos. Vetores virais e vetores de secreção. Então, os vetores virais são ferramentas utilizadas para entregar esse DNA exógeno de fora, em células, geralmente com finalidades terapêuticas ou em estudos de biologia sintética que envolvem células de mamíferos, é bem utilizado. Então, eles são utilizados devido a essa ampla diversidade e especificidade que cada vírus tem. Existe uma grande variedade de possibilidades para a escolha do vetor, sendo que cada hospedeiro tem um vírus associado a ele. Então, esses vetores se destacam por sua biologia evolutiva, já que os vírus são altamente eficientes na inserção desse material genético em organismos-alvo. Essa característica não apenas garante uma entrega eficaz do DNA, mas também permite maior controle sobre o local de inserção no genoma, tornando ferramentas valiosas em diferentes aplicações científicas e médicas. Bom, então agora falando sobre os vetores de secreção. Então, os vetores de secreção são especializados para a expressão de proteínas que não vão permanecer no citoplasma da célula. Geralmente são proteínas que podem ser tóxicas para a célula ou são proteínas de interesse farmacêutico que eu quero purificar e daí eu secreto em uma membrana e daí eu consigo purificar mais simplesmente depois. E elas utilizam determinadas etiquetas celulares para sinalizar esse esporte, tipo como naturalmente os lipossomos fazem, exportando o lixinho celular. Então, como eu já falei, está escrito aqui, são bons para proteínas tóxicas ao hospedeiro, facilitando posteriores processos de purificação do produto. Bom, e para fechar essa diversidade de vetores que eu falei, nós temos os cromossomos artificiais. Então, quando a gente trabalha geralmente com esse tipo de vetores, a gente está lidando com uma grande quantidade de DNA, né? Um cromossomo, é muito DNA. Os tipos mais comuns de cromossomo artificiais envolvem bactérias, leveduras e células humanas. E são os modelos mais utilizados para biologia sintética. Claro que eu posso ter um aqui que eu não mencionei, mas esses são os mais comuns. Então, esses cromossomos artificiais, eles variam em funcionalidade, eficiência e aplicação, sendo selecionados conforme a demanda na nossa pesquisa, da pesquisa de cada um. Então, aqui eu trouxe uma imagem desse Yeast Artificial Chromosome, ou chamado de YAC, cromossomo artificial de levedura. Seria como ela funciona, mais ou menos ali. E para que eles são importantes? Por que eles são utilizados? Então, a gente permite clonar até 500 kbp. Então, são 500 mil BP de DNA. Isso é muito DNA. Um plasmídio bacteriano normal tem, assim, 10 kbp. Um genoma artificial, 500 kbp. É muito grande. E eles são geralmente utilizados para sequenciamento, análise genômica e clonagem desses genomas completos. São úteis para sequências estáveis em sistemas procarióticos. No entanto, eles apresentam uma limitação de alto quimerismo, rearranjo de inserção e menos eficiência em comparação aos cromossomos artificiais bacterianos. Os cromossomos artificiais bacterianos são baseados no vetor F bacteriano, capazes de transportar esses fragmentos de DNA até 300 kbp, então menos do que o de levedura. Eles são altamente estáveis e usados para clonagem posicional, mapeamento físico e sequenciamento genômico,
com menor risco de quimerismo quando a gente compara com o de levedura. Apesar disso, eles podem causar inserções aleatórias no genoma do hospedeiro, diminuindo a fidedignidade do nosso sequenciamento. Por fim, a gente tem os cromossomos artificiais humanos, que são vetores extracromossomais, que atuam cromossomos adicionais em células humanas, podendo conter grandes unidades genômicas sem limite de tamanho, garantindo estabilidade a longo prazo e expressão gênica natural. Contudo, atualmente o seu uso é limitado por dificuldades técnicas em carregamento gênico e estruturas pouco definidas, e também pela complexidade quando a gente trabalha com seres humanos e comissão de ética, e etc. Então, essa foi uma review, né, dos cromossomos artificiais e uma review inteira dos tipos de vetores utilizados na biologia sintética. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de preencher o questionáriozinho dessa parte. Tchau, tchau!